Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer a sua retirada, a distribuição do dono, né? Também chamada de distribuição de lucro, Prolabore. Meu nome é Aline Borges, eu sou mentora de finanças empresariais aqui nos Estados Unidos, sou criadora aqui do canal Empresária na América e também autora do livro Um Sonho Americano, que é o guia prático para empreender aqui nos Estados Unidos. Uma das dúvidas que eu mais recebo é sobre Prolabore. Tem pessoas que falam assim, Aline, não sei o que é Prolabore, não sei o que é distribuição. É para tirar porcentagem ou não? Então, vou te explicar tudo aqui nesse vídeo, a diferença e como tirar também. Então, vamos primeiro no Prolabore. Prolabore é um valor fixo. Você vai estipular um valor como se fosse um salário para você tirar todos os meses, independente de quanto a empresa faturou, de qual foi o lucro da empresa, você vai estipular um valor e você vai tirar o seu Prolabore naquele valor. A distribuição de lucro não tem um valor fixo, tá? Você pode distribuir lucro da empresa quando você quiser. Vamos supor que você deixou um dinheiro na conta da empresa para reinvestir no seu negócio. E o dinheiro está parado ali, você já fez reinvestimentos, você já pagou tudo que tinha que pagar e você tem aquele dinheiro parado ali. E na pessoa física, você quer comprar uma casa, você quer comprar um carro e tem aquele dinheiro parado. Então, você pode fazer a distribuição do lucro. Vamos supor que você tem 30 mil dólares parado na conta da empresa e você resolva tirar 15 mil para você. Você pode fazer isso e se chama distribuição de lucro. Agora, Prolabore, como eu falei, é um valor fixo. Vamos supor que você estipula que seu Prolabore é 5 mil, 7 mil, 10 mil dólares no mês. Né? Você, então, todo mês vai tirar aquele valor. E se mesmo tirando aquele valor certinho todo mês, você ainda está acumulando dinheiro no caixa da empresa, você pode fazer também uma distribuição que não tem o valor fixo. Como tirar o seu Prolabore? Tem pessoas que falam assim para mim, Aline, eu pago as contas e o que sobra é meu. Completamente errado, né? Você tem sim que pagar as contas da empresa, mas tudo que sobra ali não é para você tirar para sua conta pessoal, porque você ainda tem outras coisas para pagar na empresa. Por exemplo, a maioria dos empresários aqui nos Estados Unidos deixam para pagar o imposto lá em março ou abril. Então, você tem que já separar esse dinheiro todos os meses para quando chegar março ou abril, você conseguir pagar o seu imposto. Tem que ter dinheiro no caixa da empresa para você reinvestir na empresa, né? Tem que ter dinheiro no caixa da empresa para você ter ali um fluxo de caixa. Então, você não pode tirar tudo o que está ali no caixa da empresa para você. Então, não é paguei as contas, o que sobra é meu. Tem que pensar nessas outras áreas que você precisa também distribuir ali o seu dinheiro. Então, quando eu vou ensinar sobre como tirar o Prolabore, eu sempre imagino uma balança. Então, imagina aí uma balança com dois lados, tá? De um lado dessa balança, você vai pensar no lucro da empresa. Por quê? Você nunca vai estipular um Prolabore para você que seja maior do que a empresa tem de lucro, né? Vamos supor que a empresa tem ali 10 mil, 20 mil dólares de lucro, tá? Uma empresa pequena, 10 mil, 20 mil dólares de lucro. Você não pode querer tirar um Prolabore de 30 mil, porque não vai pagar. Então, de um lado, você tem que olhar ali qual é o lucro da empresa, tem que ter os números organizados, saber quanto a empresa faturou, qual foi o custo, quais foram as despesas, qual é o lucro. O lucro é X, ok, vou separar 15% aqui para o meu imposto de renda, vou separar um dinheiro para reinvestir na minha empresa, vou separar um dinheiro para deixar como fluxo de caixa, deixar aqui no meu caixa, e vou separar o dinheiro do meu Prolabore. Então, o primeiro lado, né, dessa balança, você vai olhar qual é o lucro da empresa. Do outro lado da balança, você vai olhar as suas despesas pessoais, tá? Então, o seu Prolabore, ele precisa ser um valor que não vai sangrar o caixa da empresa e que vai ser o suficiente para que você possa viver. Então, tem que colocar isso aí na balança. Muitas vezes, para tirar um Prolabore correto, você tem que
ajustar as finanças da empresa e também ajustar as suas finanças pessoais, né? Quando você termina de fazer ali a sua organização financeira, né, a organização financeira dos seus números, e você olha ali quanto ficou de lucro, se você acha que o lucro ainda está muito pouco, ou se a empresa não está saudável financeiramente, é preciso cortar despesas ali para que o seu lucro possa aumentar. Da mesma forma, nas finanças pessoais, né, se o seu prolabore, o valor que você está tirando da empresa, se não está suprindo as suas necessidades na pessoa física, é importante você dar uma olhada ali também. Eu aprendi uma frase há um tempo atrás que eu sempre gosto de falar essa frase: despesa é igual unha, sempre tem que estar cortando, porque senão vai crescer e você vai se arranhar, tá? Então, despesa a gente sempre tem que estar de olho, porque quando pensa que não, olha, foi lá em cima sem você perceber. Vou dar um exemplo aqui. Eu já trabalhei uma vez com uma empresa de marketing que eu coloquei ali fazendo tráfego pago, né? E eu coloquei o meu budget. Qual que era o meu budget para gastar com a parte do gerenciamento e qual era o budget para gastar com a parte do tráfego pago. Ok, começou a rodar tudo direitinho, começou a rodar. De repente, eu dou uma olhada na minha conta bancária, eu dou uma olhada nos meus números no meio do mês, e o que eu percebo? Que a empresa já tinha gastado todo o meu budget, que era do mês todo, na metade do mês. No dia 15, eles já tinham gastado todo o budget que eu tinha estipulado ali para o tráfego pago. Então, como eu percebi aquilo bem na metade do mês, eu já entrei em contato com a empresa e já falei: para o tráfego, porque vocês já gastaram o budget que eu tinha colocado para o mês em 15 dias. Então, agora o resto do mês a gente não vai fazer, porque eu vou ficar dentro do meu budget, dentro do orçamento que eu fiz para essa categoria. Então, se eu não tivesse olhado, se eu não tivesse estando ali no controle dos meus números, o que ia acontecer? Eles iam continuar jogando o tráfego e aí lá no final do mês eu ia olhar e ver que estourou o meu orçamento ali de tráfego porque eu não olhei. Então, o empresário, ele precisa estar ciente do que está acontecendo na empresa, ele precisa estar olhando os números ali todos os dias. Deve ser um hábito seu todos os dias olhar sua conta bancária, ver como que os seus números estão, o que está sendo cobrado, o que não cobrou, o que pagou, o que não pagou. Você tem que estar no controle dos seus números, senão eles vão te controlar. Tá? Ajustou essa balança? Já ajustou o lado da empresa? Já ajustou ali o lado das suas finanças pessoais? Agora você está pronto para estipular qual o valor que você vai tirar de Prolabore, né? Lembrando que das 4 categorias, né? Que são o seu Prolabore, o seu imposto de renda, o fluxo de caixa da empresa e um dinheiro para reinvestir na empresa, porque o lucro da empresa tem que ser dividido nessas 4 categorias. Então, separou direitinho, já conseguiu ver o quanto que você pode tirar de Prolabore, o quanto que a sua empresa pode te pagar e se esse valor vai suprir as suas necessidades na pessoa física. Feito isso, agora é a hora de você ajustar corretamente esse Prolabore. Então, o que você precisa saber com relação ao seu Prolabore? Primeira coisa, tem que ser um valor fixo. Então, aquele valor que você estipular tem que ser esse valor, independente se a sua empresa faturou mais, se ela dobrou o faturamento no próximo mês, é como se você fosse um funcionário da empresa, né? O seu funcionário, ele não vai receber mais se caso o faturamento da empresa foi lá em cima. Ele não recebe mais, né? Ele só recebe mais se ele trabalhou mais, teve hora extra. Então, aí ele vai receber mais. Mas ele não vai receber mais só porque você conseguiu faturar mais ali naquela empresa. Você tem que fazer da mesma forma para você. O faturamento foi lá em cima? Ok, eu vou tirar o meu Prolabore, tá? Por quê? Depois você pode usar esse dinheiro a mais ali no faturamento para reinvestir na empresa e lá na frente você pode fazer distribuição de lucro, se assim você desejar. Porque o Prolabore, primeira coisa, ele é fixo. O segundo ponto, tenha um dia certo para poder fazer o seu Prolabore. Da mesma forma que você tem um dia certo para pagar os seus colaboradores, é importante você também ter um dia certo para você fazer o seu Prolabore. Um outro ponto que eu gosto sempre de falar é essa analogia que eu já até comecei a explicar aqui, que é a analogia dos 2 crachás. Então, você,
como dono de empresa, é preciso usar dois crachás. O crachá do dono e o crachá do funcionário. Quando é que você vai usar o crachá do dono? Quando você for tomar decisões pela empresa. Você tem que decidir contratar bem, decidir demitir se for preciso, chamar atenção, tomar decisões de buscar ajuda, de estudar algo que você ainda não sabe ali sobre a gestão da sua empresa. Nessa hora você põe o crachá do dono, porque é importante você ter atitudes de dono da empresa. Agora, na hora que você for tirar dinheiro do caixa da empresa, nessa hora é importante você usar o crachá do funcionário, né? O que é o crachá do funcionário? Você não vai deixar o seu funcionário tirar dinheiro do caixa da sua empresa na hora que ele quiser. O seu funcionário tem um salário certinho ali, estipulado, e você paga o seu funcionário aquele tanto ali. Então, quando você for tirar dinheiro do caixa da empresa, pensa que você é um funcionário da empresa, tá? Pensa que você tem ali o seu salário estipulado e você vai fazer a retirada ali do salário que você estipulou para você. Agora, a distribuição de lucro você pode fazer quando você quiser, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, uma vez no ano, quando você fechar o caixa do ano em dezembro. Não importa, a distribuição você pode fazer quando você precisar. É claro que lembrando que você precisa reinvestir sempre na sua empresa. Por quê? Uma frase que eu sempre gosto de dizer, e eu vou encerrar esse vídeo com essa frase. A sua empresa é uma máquina de fazer dinheiro e você é o operador. Essa é a boa notícia, você é o operador. Se a sua empresa está indo bem, é porque você está operando bem. Agora, se a sua empresa está indo mal, é porque você está operando mal. Então, você, como operador ali da sua empresa, como a pessoa que está no controle, está nas suas mãos fazer com que a sua empresa cresça.